E aí, investidor, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da GF. A gente fala bastante sobre ações aqui, desmistifica bastante o mercado financeiro para um monte de gente que acha que o mercado financeiro é uma grande jogatina. Pode ser também, mas a gente convida você a fazer dele um lugar profissional. Um mecanismo de transferência dos impacientes para o paciente e a gente convida você a ser o paciente. É isso aí. Fundos imobiliários. Esse é um debate polêmico e cheio de visões diferentes. Se você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente você já tenha ouvido várias dessas opiniões. Hoje eu vou te explicar uma coisa com base na minha visão como investidor há mais de 20 anos e que também é a visão do AGF. Os motivos que nos levam a entender que investir em ações de boas empresas pagadoras de dividendos é sim a melhor alternativa para a geração de renda e para o enriquecimento, mesmo que você comece com muito pouco. Eu comecei com muito pouco também, eu posso te falar isso. Então vamos lá. Primeiro a gente vai entender uma coisa aqui. Por que tanta gente trata os fundos imobiliários como uma ótima alternativa para o investidor pessoa física que quer expandir seus investimentos para além da renda fixa? E essa resposta eu posso te dizer que ela é bem simples e rápida. Porque muitos dos fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente, ou seja, ele é uma fonte de renda mensal para o investidor. Isso atrai muita gente com total certeza. Os FIIs, eles conquistaram o brasileiro por um motivo que é muito emocional, a tal da previsibilidade mensal de renda. Isso é até natural em um país onde muita gente entende como sucesso ter várias casas para alugar, digamos assim. O fundo imobiliário, no geral, ele pega uma parcela enorme de tudo que ele lucra, vamos colocar aqui uns 95%, e distribui imediatamente para o cotista. Isso vai criar a sensação de um salário extra, todo mês pinga um dinheirinho, certo? E tem outra coisa, o brasileiro gosta do que é tangível. Imóvel, pessoal, é bem fácil de entender, eu tô falando aqui dos FIIs de tijolo. Tô vendo o prédio, tô vendo o shopping, então tá seguro, né? E quem nunca ouviu aquela máxima, né? Quem investe em terra não erra. Tudo bem. É muito mais simples explicar um galpão logístico do que explicar um banco, uma transmissora de energia, uma multinacional exportadora, por exemplo. Eu entendo isso. E claro, tem aquele discurso popular de que o fundo imobiliário é menos volátil. Sim, ele mexe menos, mas também cresce menos. E isso comparado, obviamente, com uma boa ação, tá bom? E é aí que mora o ponto central desse vídeo. Aqui eu quero que você faça uma pergunta importantíssima. O ativo que eu invisto consegue crescer? Um fundo imobiliário ele não cresce como uma empresa cresce, ele é mais limitado, digamos assim. Ele distribui praticamente tudo o que ganha e, como consequência, ele acaba não reinvestindo o suficiente para aumentar o seu lucro ao longo dos tempos. É por isso que, ano após ano, os dividendos de FIIs tendem a ficar mais ou menos no mesmo patamar, né? A não ser que você vá comprando mais cotas, digamos assim. Enquanto as empresas elas podem multiplicar seus lucros e seus dividendos. Vou trazer um exemplo real que vocês sabem que eu gosto de falar bastante, que é o Banco do Brasil. Olha só, a gente vai ver aqui o raio-x do Banco do Brasil dentro do aplicativo do AGF. Aqui você consegue encontrar esse indicador, ó, que é o payout médio, que mostra a média dos últimos 6 anos de porcentagem do lucro que a empresa distribuiu para os seus acionistas. Então, o Banco do Brasil distribuiu aí uma média de 45% de tudo que ele obteve nos últimos anos. E com esse payout também a gente pode ver aqui na plataforma o dividend yield médio, que é o tanto que você ganha em dividendos a cada ação comprada. Foi de 7,72%, ou seja, a cada ação comprada quase 8% de retorno com dividendos. Isso é retorno real, é lucro líquido real no seu bolso, ou seja, a empresa investiu, reinvestiu, pagou todos os impostos e distribuiu essa porcentagem para você, que é o lucro real. Se você acabar comprando mais, você vai acabar tendo digamos assim, um resultado ainda maior com o passar dos tempos, desde que os lucros continuem consistentes. Mas aí você me pergunta, e os outros 55% dos lucros que o Banco do Brasil não distribui? Ele reinveste no próprio negócio, ele cresce, ele expande, ele aperfeiçoa produtos, aumenta a eficiência, abre novas linhas de receita. E pessoal, não estou falando aqui exatamente do que está acontecendo hoje, tá bom? Hoje com o Banco do Brasil que está pagando por volta de 30%. Estou falando basicamente de um certo histórico, uma média histórica do que está acontecendo. Isso que está acontecendo, a gente acredita que seja algo pontual, tá bom? É por isso que mesmo passando por momentos de instabilidade, como o cenário que a gente está vendo, o banco sofrendo com a inadimplência do agro, ele consegue continuar crescendo, gerando lucros e, claro, dividendos. Isso vale para todas as boas empresas da Bolsa, bem administradas, com bons fundamentos e de setores perenes, tá bom? A gente fala bastante do BEST aqui. Quando você vê B de banco, pessoal, entenda que não são todos os bancos, por exemplo, né? Existem empresas dentro do BEST que nós não compramos, por exemplo. Para isso, é legal você analisar os últimos 5, 10 anos de perenidade dos dividendos dessas empresas. Empresas que apresentaram bons lucros consistentes nesses anos tendem a ser melhores nos anos que estão de vir aí, por exemplo.
Se você pegar, eu sempre convido você a olhar os anos onde os períodos da economia foram desafiadores, como por exemplo pandemia ou o impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Empresas que se mantiveram consistentes nesses períodos, eu acho que são empresas que você deve olhar com um carinho especial, tá bom? Agora, vamos comparar isso com o FII. Ele distribui 95%, ele pouco reinveste. Em muitos casos, ele precisa de subscrições constantes, senão não cresce. E quando chama a subscrição, quem não tem dinheiro para participar é diluído. Enquanto empresas sólidas crescem sem precisar necessariamente ficar pedindo dinheiro ao investidor o tempo todo. E aqui entra um ponto essencial. Essa visão ela não é só minha como investidor. Ela também é a visão do Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física do Brasil e a nossa principal referência aqui no AGF. O Barsi já falou isso diversas vezes, ações têm poder de multiplicação muito maior e os FIIs têm o poder de uma manutenção. Os FIIs eles acabam preservando patrimônio, mas não multiplicam na mesma velocidade. Eles são ativos estáticos, como o próprio Barsi chama. Claro que pode ter um ou outro exemplo aqui a colar, tá bom? O imóvel ele não cria produto, ele não cria serviço, ele não gera inovação, ele simplesmente existe e remunera. Já uma empresa ela pode expandir mercado, criar novas linhas de receita, comprar outras empresas, crescer por décadas e com isso aumentar os dividendos ao longo prazo da vida do investidor. É isso, gente. Você não enriquece com a renda, você enriquece com o crescimento. E esse crescimento vem das empresas, não dos imóveis dos fundos imobiliários, tá bom? Agora chega o ponto que é mais mal compreendido do mercado em relação aos FIIs. Ah, mas eu preciso dos FIIs porque eu quero renda mensal. Muita gente fala isso. Chega para nós direto esse tipo de frase aqui no GF. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Dá para criar uma carteira de ações que paga dividendos todo santo, começando pelo Banco do Brasil, que pagou em fevereiro, março, junho, agosto, setembro e dezembro. Depois eu enumerei a Taesa. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você ver um pouquinho mais a fundo, tá? Mas depois veio a Taesa, que pagou em janeiro, maio, junho e novembro. A BB Seguridade, que pagou em fevereiro e agosto. A Vale, que pagou em março e setembro. Petrobras, que pagou março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Vai pagar em dezembro, né? E Itaú, que teve pagamentos mensais. Claro que você não deve ter todas essas empresas que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Foi só um exemplo que eu peguei aqui justamente para que você entendesse que você pode ter esse retorno mensal. Mas, mesmo assim, eu ainda quero destacar uma coisa aqui. Ainda que seja possível montar uma carteira de dividendos mensais, esse não é o foco aqui no GF. Não é isso que a gente acredita ser a melhor estratégia para o investidor inteligente que quer enriquecer com os investimentos no longo prazo. Você não precisa de FIIs para ter uma renda mensal, você precisa de uma carteira bem construída de boas empresas pagadoras de dividendos, de preferência nos setores best no começo da sua jornada. E claro, sempre respeitando preços justos, analisando o risco, entendendo o ciclo, entendendo o setor, tudo que a gente ensina por aqui e o principal, estando tranquilo sobre o que você está fazendo. Tá bom? Geralmente, pessoal, existem empresas que você às vezes não vai comprar necessariamente por estar perto de pagar um dividendo ou porque paga mais dividendos. Às vezes acontece dos preços caírem bastante, de maneira vertiginosa, e os dividendos acabam ficando muito maiores justamente por conta disso, né? Por questões de perspectiva de mercado. Isso aconteceu bastante em pandemia, onde várias empresas caíram pela metade do valor e mantiveram pagando bons dividendos. Isso se mostrou uma belíssima oportunidade, então não necessariamente você precisa manter esse critério de receber dividendos todos os meses. Até porque a gente colocou o Itaú aqui na lista, mas o dividendo que ele paga mensalmente é muito, muito pequeno. Ainda assim, juntando toda a composição da carteira que eu mostrei, talvez você ficasse 2 meses sem receber dividendos, alguma coisa assim. Por isso que eu deixei o vídeo aqui na descrição para você dar uma olhada. Então, não se apegue apenas a dividendo. Inclusive, isso é um erro. A gente fala aqui no GF bastante. Você se apegar simplesmente a dividendo não é uma forma correta de você investir. Agora, usar ele como um critério de seleção de ativos, com certeza faz todo sentido. Para fechar, eu quero deixar claro aqui uma coisa que eu sempre repito e sempre vou repetir aqui na GF. Esse vídeo não é contra fundos imobiliários nem os profissionais que atuam nessa área. Se você investe neles, tá tudo bem, pessoal, não tem problema nenhum. Inclusive Bitcoin, outros tipos de investimento, não tem problema nenhum você investir. O problema é você não saber o que você está fazendo. Se você estiver confortável fazendo isso, investindo em fundo imobiliário, Bitcoin, outras criptos, o dinheiro é seu. A estratégia é sua, você é a única pessoa que vai responder por isso. Você vai colher os resultados disso ou não, os dissabores. A responsabilidade é toda sua. Aqui eu estou explicando a nossa preferência, minha e do AGF, baseada em décadas de prática, e estudo e resultado com certeza.
É uma coisa que nós fizemos a vida inteira. Se a gente estivesse falando outra coisa aqui para você, seria até estranho chegar aqui para você e falar que eu invisto em fundo imobiliário, sendo que não é verdade. Né? Ou invisto em criptos. Não fazemos isso. Então a gente estaria sendo desonesto com você. Nós aqui no AGF investimos em ações, 100% em ações de boas empresas pagadoras de dividendos. A gente entende que essas ações, elas têm um maior poder de crescimento, elas geram dividendos cada vez maiores ao longo dos anos, criam multiplicação de patrimônio e permitem também montar uma carteira com renda mensal igual ou melhor que a dos FIIs, né? E isso é especialmente importante para quem está começando agora, saindo da renda fixa, criando coragem para montar uma carteira de longo prazo. O importante é investir com consciência, entender o que você está fazendo e construir riqueza com constância, paciência e responsabilidade. Tá bom? Ó, se você gostou desse vídeo, curte ele aqui.